Olha, vocês vão ter que se acostumar com a minha cara, com o jeito que eu venho, às vezes assim, porque eu sempre penso essas coisas antes de dormir, é sempre assim. E aí fica essa coisa martelando, e eu sou uma pessoa muito mental, e aí eu fico, não, eu vou ter que expressar isso de alguma forma, nem que isso vá pro lixo depois, mas eu vou ter que expressar isso, senão eu não consigo dormir. Gente, eu fiquei com uma raiva, eu fiquei com uma raiva, sabe? Não é aquela raiva que vem de uma ira ilógica, sabe? Uma raiva por nada, aquela raiva que te ajuda a evoluir. Que raiva é essa? Gente, eu fiquei pensando uma coisa, que as pessoas, elas têm essa tendência a culpar os outros, né? Eu já falei, acho que em alguns vídeos, assim, né, das minhas reflexões, que eu tenho muito essa questão de pensar sempre na sua autorresponsabilidade, responsabilidade pela sua própria vida, tomar as rédeas da sua vida. E assim, isso é uma coisa que parece muito clichê, sabe? De autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, mas, tipo, é total verdade, sabe? Tudo é uma projeção de nós mesmos. Tem aquele vídeo que eu fiz do shift de realidade. Se você olhar por aquela ótica, tudo que você vive na sua vida, desde a coisa menor possível, você vai saber que é tudo uma coisa que serve para o seu autoconhecimento, sabe? Para o seu crescimento. E o que eu tava pensando aqui, a gente tá num momento de pandemia ainda, a gente ainda tá passando por essas questões aí, e de acordo com os meus sonhos proféticos, realmente aconteceu, né? A segunda onda, desculpa, que eu não apareci nos vídeos. Inclusive, a gente ainda não fiz o vídeo de outro sonho premonitório que eu tive no dia 22 de janeiro. Já passou muito tempo, é capaz de já ter acontecido tudo, mas foram sobre as vacinas. Depois eu vou ver se eu posto ou não, porque já passou um tempo, mas enfim. E aí o que acontece? As pessoas que estão na pandemia, que durante esse momento de quarentena, né, elas tiveram um surto, um breakdown ou uma crise, qualquer que seja essa crise de relacionamento, crise de identidade, crise de profissional, o que é que seja, sabe? Mas é muito a ver com crise de identidade no geral. Essas pessoas, elas podem tender a começar a falar, é por causa da pandemia, é porque o momento é difícil. Tipo, não é que não seja, tá? Tem muitas pessoas que estão com medo e em pânico ainda. Mas muitas dessas pessoas, elas já nem estão mais com medo do vírus. Elas estão com medo delas mesmas, sabe? Do processo que todo o desencadeamento de surtos, de surtos internos, que isso acontece quando elas se deparam com esse momento que elas têm só elas mesmas, né? Introspecção, e que muitas coisas vão embora, enfim. E aí o que acontece? É muito. Me deixou com muita raiva isso, sabe? Uma raiva de querer falar. Se você estiver ouvindo isso agora e for pra você, é pra você, tá? E você sentir, é pra você, que é o seguinte, cara, não é culpa da pandemia. Você sabe muito bem, né, gente? Você não é culpa da pandemia. Não é culpa da pandemia. Não é culpa da pandemia. Vou repetir isso 30 vezes. Não é culpa da pandemia. Agora você faz um eco assim na sua cabeça e fala, não é culpa da pandemia. Você vai falar assim, a responsabilidade é minha. É minha. Não é culpa da pandemia que eu tô assim, que eu tô mal. Sabe por quê, gente? Pense num espírito de luz, num espírito bem. Pense em Jesus, pense em qualquer mestre ascensionado, Buda, quer que seja. Você acha que Buda aparece aqui no meio da pandemia e ele começa a chorar, começa a entrar numa frequência baixa, começa. Ai meu Deus, não sei o que, porque o mundo tá na pandemia. Vocês acham que ele faz isso? Eu, pelo menos, não acredito, tá? Se você acredita, pode ser aí um atrito, um choque de conceitos, tá? Mas eu não acredito que eles façam isso. Por quê? Porque eles alcançaram uma paz interior, uma sabedoria interior, onde não há nada neste mundo que é capaz de tirar a paz deles. Tudo isso por quê? Porque no fundo eles já têm o poder pessoal deles. Eles já se conhecem, eles já, entende? Ele já tem a própria luz. Não precisa que o mundo tenha a luz para acender a chaminha deles. Eles já acendem. Por onde eles passam, tá acendendo a luz. Eu acredito que é esse o lugar que você queira estar. No mínimo, para você estar bem, tá? É pra onde todos nós, no fundo da alma, quer caminhar. Pra um lugar onde a gente não precisa estar em uma escuridão ou a escuridão despertar coisas em nós pra gente ir em busca da luz. Porque é muito assim, né? A gente cai no fundo do poço e aí só quando cai no fundo do poço que a gente vai lá procurar ajuda.
né, algum conselho, aí começa a procurar as religiões pra tentar encontrar uma coisa em se segurar, né, porque é muito baseado no desespero, gente, isso daqui tá caindo que nem a ficha agora. E tipo, gente, é sério, isso é muito sério, porque, nossa, isso me dá uma raiva, isso me dá muita raiva. E, gente, não pensa que eu tô com raiva das pessoas em si, porque se fosse eu fazendo isso, eu ia dar um chicote em mim. Não falo no sentido de autopunição, mas ia dar um, sabe, dar um tapa na cara, sabe? Pra ver se acorda. Você tem que falar assim às vezes, sabe, gente? É um momento difícil. Eu entendo, gente. Eu entendo que você tá passando por um momento difícil. Eu entendo que você tá com vários problemas que são difíceis de resolver. Eu também estou. Aqui, ó, no rabinho de cavalo, tá? Eu também estou. Solta a tristeza. Entendeu? Solta a tristeza. Para de ficar se vitimizando. Gente, a pior coisa que a pandemia está. Que eu tô vendo a pandemia. Pessoas escolhendo se vitimizar, né? Como se isso já fosse de hoje. Mas isso tá tão acentuado porque você percebe como é que a gente se torna ovelha, né? Ou como a gente é condicionado a ser. A gente vive pra agradar os outros, a gente vive pelos outros e a gente se coloca, nós mesmos nos colocamos por uma escolha inconsciente, por medo do desconhecido, né? Por medo de tomar responsabilidade pela própria vida, a gente coloca os nossos medos, nossas inseguranças no controle ou na responsabilidade das outras pessoas. Então, os nossos pais, a nossa família, é a pandemia, é o governo, não. Sabe, como se... E, tipo, é óbvio que tem os condicionamentos externos, sabe? É óbvio que tem limites, é óbvio que tem obstáculos, é óbvio que tem desafios, sabe? O problema não é reconhecer as suas fraquezas, as suas fragilidades. O problema é quando você utiliza essas fragilidades pra fazer desculpa, né? Como justificativa pra você ficar na mesma. Porque é muito óbvio que é uma coisa muito difícil. Agora, o problema é quando você utiliza essa dificuldade pra você se manter no que você sabe que é ruim pra você, né? Você utiliza aquilo pra você se dar uma de coitado, sabe? E as pessoas às vezes acham que isso é uma coisa boa, sabe? Que isso é uma coisa positiva e na verdade não é. Porque a pessoa, no fundo, ela tá pensando o que é com isso, né? Ela tem uma recompensa inconsciente, né, por trás disso, que ela quer pensar o quê? Que alguém vai salvar elas, né? É muito essa coisa assim, alguém vai me salvar. Seja um marido, seja Jesus, a volta de Jesus, quer que seja, sabe? E a pessoa não faz o trabalho dela. Pra ela não fazer o trabalho dela. Por quê? Porque ou ela acha que não é capaz, né? E aí você entende, né, quando a pessoa tá se deparando com sentimentos muito profundos, né, de tristeza, ou se que seja, agora, e aí ela não consegue, você entende, sabe? Mas o problema é quando... E você sabe que a gente já tá passando por isso há muito mais tempo do que da pandemia, que a gente se depara com os problemas, se depara com crise de identidade, a gente sabe que tem ali um sonho que a gente quer alcançar e a gente não vai atrás. A gente sabe que tem aquele relacionamento que já não te faz mais feliz, que é meio meia boca, né? Às vezes até abusivo e você não sai porque porque você não tem, você não encontrou seu poder pessoal, sabe? E aí você começa a se vitimizar e colocar, sabe, plantar coisas pra qualquer válvula de escape, conceito, pra você não se deparar com o fato de que, na verdade, é você mesmo que vai ter que dar o passo. O primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. Tudo que vem depois, sabe? Ajuda profissional, terapia, isso tudo é pra te auxiliar, mas eles não vão fazer o trabalho por você, entende? E isso me deixa com muita raiva, me deixa com muita raiva agora, porque, meu querido, a culpa não é da pandemia que você tá mal, tá? Se você tá na escuridão e você se depara com um pensamento, um sentimento escuro, com um sentimento sombrio, é porque você já tinha aquilo dentro de você. É porque você já tinha aquilo inerte dentro de você. Não existe nada de tipo, a escuridão veio e aquilo entrou a sombra dentro de você. Por quê? Porque se você fosse de luz, o negócio nem passa, cara. Você é totalmente protegido. Agora, se veio alguma coisa, você estando na escuridão, despertou alguma coisa sombria dentro de você, é porque aquilo já estava latente em você. Aquilo já existia dentro de você. Então não importa se fosse ser um vírus do
Entende? Não importa, ia acontecer de qualquer forma, entende? E aqui veio nesse exato momento pra gente parar de se iludir, sabe? Parar de ficar postergando, a gente vai procrastinando, e as pessoas vão procrastinando esse trabalho de cura que elas têm que fazer, términos, encerramentos que elas têm que terminar, que elas sabem que não dá em nada, não faz elas evoluírem, não faz elas crescerem, elas sabem disso. Mas é porque, tem um prazerzinho ali, ela se distrai, tem uma recompensa ali, né, que faz ela sentir um pouco mais na zona de conforto, aí ela fica. Então, assim, a pessoa ficar conformada e acomodada com ficar na mesma, né, que é uma coisa assim mediana, sabe? As pessoas, elas são conformadas a uma vida miserável. O que é uma vida miserável? É uma vida cheia de tristezas? É uma vida que tem muitas perdas? Não, sabe o que é uma vida miserável? Vida miserável é aquela que você não cresce, é aquela que você não faz nada, é aquilo que você pode até ter coisinhas boas ali, colar, mas você sabe que tem que mudar com certas coisas, mas você faz o quê? Amanhã eu faço. Depois eu faço. Quem sabe um dia eu seja rico. Por que você não faz isso agora? Se você quer, por que você não tá fazendo isso agora? Tá entendendo? E aí você começa a culpar os outros. É por causa que, né, as circunstâncias não deixam. As circunstâncias não deixam, sabe? E assim, tem muitas pessoas que estão em circunstâncias muito piores, sabe? E imagina, se fosse realmente, que tipo de mentalidade você tá dando pra essas pessoas que estão em circunstâncias muito piores, sabe? Que elas nunca vão poder sair do lugar que elas estão, sabe? Pra elas crescerem, pra elas evoluírem. Não, gente. Não chega nessa coisa, sabe? Você tem que superar um momento. Vai chegar um momento que se você perder tudo, sabe? Toda a sua identidade, toda a sua base, todo o seu alicerce, sabe? Quer que seja. Você vai se deparar com essa questão ainda mais forte. Porque é aí que você vai escolher mesmo. Ou você se vitimiza e se coloca numa posição de ficar à mercê do tempo, à mercê dos outros, de ser controlado e seja o que for, né? E você já morre ali, não precisa nem ser uma morte física, você já morre, a sua alma já morre ali mesmo, tá? Não precisa de faca, não precisa de tiro, você já morre ali. Ou você vai lá e fala, tá, isso é muito difícil, mas eu vou fazer, eu vou lá, entende? Isso não tem nada a ver com você encontrar um superpoder, gente. Isso não tem nada a ver com você encontrar. Você não precisa ser uma pessoa super sábia. Você só precisa querer. O universo vai entender. Você quer aquilo, ele vai te ajudar, entende? Talvez não da forma como você pensa, talvez porque ele sabe melhor que você. Eu acredito que ele sabe melhor que nós. O que a gente precisa e qual a melhor forma pra gente. Ele vai encontrar uma forma de fazer isso, entende? Então, assim, é muito, é o ser humano muita falta de confiar, sabe, no processo de cura, de mudança, e ele prefere ficar na zona de conforto, e por isso que ele se encontra na vitimização. E isso, além de tirar você do seu próprio poder, né, pra dar pros outros, faça o que quiser comigo, é isso que as pessoas estão falando. Além disso, você fica vivendo uma vida miserável, sabe? Enfim, a pandemia tá ensinando muito isso, sabe? Tá mostrando muito isso. Qual é a pessoa que tá escolhendo, sabe, continuar sendo uma pessoa miserável? E quem é a pessoa que tá, pelo menos, tendo um pouquinho de insight, né? Porque Deus, o universo, né, tá colocando ali ela tirou a viseira, sabe? Tirou a viseira e tá te fazendo ver as coisas como elas realmente são. Aí tem a pessoa que se nega, né? É o processo de negação. Que ela fala, não, isso não tá acontecendo, não sei o que. E tem a pessoa que ela fala, não, isso tá acontecendo, o que eu vou fazer sobre isso? Eu tô com... É isso, tá? É isso, não sei se eu vou... é isso, acabou.